Cristo, pelo teu Santo Espírito, pela preciosa obra que o Senhor fez e faz e farás. Agradecemos que o Senhor nos preparou também este momento. Para nós, Senhor, é um grande privilégio poder estar aos teus pés. Nós confiamos, Senhor, inteiramente a tua graça e pedimos em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que o teu santo e precioso Espírito possa nos fortalecer a cada um no homem interior, nos afirmar na tua graça e na tua presença, no poder glorioso do Senhor para viver para o Senhor. Guarda-nos, sobretudo, de nós mesmos, de nossa ruindade e também de nosso inimigo. Deixamos tudo isto nas tuas preciosas mãos, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, vamos abrir as Bíblias nossas no capítulo 3 da Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos, com a ajuda do Senhor, fazer o seguimento desta leitura. E estamos diante do Senhor confiando que o seu Santo Espírito vai ressaltar a vida da sua palavra para nós. Que Ele nos guarde de passar voando por acima da palavra. Que Ele nos conceda na sua graça penetrar no sentido e no próprio espírito da palavra, porque a palavra de Deus é vida e é espírito e nos dá vida. Tínhamos considerado os capítulos 1 e 2, obrigado, irmão, onde Paulo fala do propósito eterno de Deus, do lugar de Cristo central nesse propósito, do lugar da igreja co-herdeira com Cristo, no centro com Ele, do propósito do coração de Deus. E também estivemos vendo no capítulo 2 as provisões suficientes de Deus para que este propósito de entregar a seu filho uma esposa possa ser atingido. Então seu filho veio, nos amou de tal maneira que nos deu vida, com ele nos crucificou, juntamente com ele também nos ressuscitou, e juntamente com ele, que está sentado à destra do Pai, nos sentou também a nós, porque nós estamos unidos a Cristo no Espírito. Estamos misturados com Ele, entrelaçados. Nosso Espírito se fez um com o seu Espírito, porque Ele veio fazer isso. O grande e o Altíssimo veio aos pequenos se fazer um conosco, em nosso Espírito. Estamos unidos àquele que está sentado nos lugares celestiais. Aquele que passou pela morte e nos passou pela morte. Aquele que ressuscitou e nos ressuscitou. Aquele que se assentou nos lugares celestiais e nos assentou nos lugares celestiais. E aí estamos, pela simplicidade da fé que a sua palavra e o seu Espírito nos tem dado. Graças a essa provisão de Deus, podemos entrar então na edificação do seu corpo. E nesta epístola, ele começou a falar muito de Cristo no corpo. Começou a falar da plenitude de Deus em Cristo e num corpo. Começou a falar da cidade de Deus, da família de Deus, do santuário de Deus.
E hoje, no capítulo 3, vai continuar falando também do mistério de Cristo, que é a igreja. Quando escutamos essa palavra, o mistério de Cristo, às vezes pensamos que a igreja não tem nada a ver. Como vai falar do mistério de Cristo e vai falar da igreja? Mas Deus, quando fala do mistério dele, fala de Cristo. E Cristo, quando fala do mistério dele, fala da igreja. E isso que vamos estar vendo a partir do capítulo 3. Então, eu rogo, meus irmãos, fazer seguimento da sua Bíblia. Com os olhos do corpo e do entendimento, você vai seguindo a sua Bíblia. Mas seu espírito está na presença do Senhor, para que ele possa usar a Bíblia e falar. Amém? Para nós. De novo começa Paulo com esta expressão que já usou no capítulo 1, verso 15. Por esta causa. Depois, no verso 14, falará de novo. Por esta causa. A causa de Paulo é a causa de Deus. Todas as coisas, o Deus de amor eterno, faz por uma causa. Ele tem uma causa. Tudo que Deus faz, o Pai faz porque Ele ama seu Filho. E ama também as suas criaturas, e ama a igreja. E tudo que Ele fez tem como objetivo Cristo e a sua igreja. E essa é a causa de Deus. E essa é a causa de Cristo. E também chegou a ser a causa de Paulo. Estamos confiando que também será, se já não é, a nossa causa. Por esta causa. Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não se considerava prisioneiro de Nero, não. Foi Nero que colocou na prisão. Mas ele acha que foi por causa de Cristo. Ele está tranquilo. Ele não se chama prisioneiro de Nero, se chama prisioneiro de Cristo. Ele sabe interpretar as suas circunstâncias. Graças a Deus que Paulo escreveu estas cartas na prisão. Quizá fora da prisão não teria tanto tempo. Estaria muito preocupado, pregando, aconselhando, viajando, edificando as igrejas. Mas o Senhor lhe deu tempo para outras igrejas. Lhe deu tempo também para nós. Por isso ele era prisioneiro de Cristo, não de Nero. Por amor de vós, gentios. Porque se ele vivesse sua vida privada, ele não teria estes problemas. Mas ele esteve disposto, e nós também temos que estar dispostos a qualquer problema, com tal que seja producente para a causa do Senhor. Prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da economia da graça de Deus, a mim confiada para vosotros. Aqui fiz a tradução da palavra dispensação, porque aqui a palavra no original grego é oikonomia de novo. Já encontramos essa palavra no capítulo 1 e encontramos ela de novo aqui. Oikonomia, a economia de Deus, a economia da graça de Deus. Algumas pessoas traduzem administração. Irmãos, não é uma coisa gloriosa que exista algo chamado administração da graça? Que Deus tenha graça no seu coração e Ele tenha a sua maneira de fazer chegar a sua graça a nós. E nós fomos atingidos por essa administração. A administração da graça de Deus chegou a nós. Nos tocou e nos ressuscitou. Amém? E fala aqui,
se tendes ouvido a respeito da economia da graça, da dispensação ou administração da graça de Deus, a mim confiada para vosotros. Deus confiou esta economia a este econômico, a este trabalhador, para com os gentios. E disse, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. E aqui Paulo começa a usar essa expressão que usa muitas vezes nas suas epístolas. O mistério. Já no capítulo 1 ele já falou do mistério da vontade divina. Aqui vai falar do mistério de Cristo e da economia divina. No capítulo 5 vai falar também do mistério de Cristo, a igreja, e o mistério do matrimônio. Todos esses mistérios são parte do grande mistério de Deus em Cristo, o mistério de Cristo, a igreja. O mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Olha que frase significativa esta. O próprio Paulo nos está dizendo qual foi o assunto que ele escreveu. Porque às vezes nós não lemos o que ele escreveu. Às vezes lembramos algumas coisas e alguém pergunta, irmão, qual é o assunto de 1 Coríntios? Ah, parece que é o assunto aquele do véu e aquelas coisas assim isoladas. Parece que não pegamos o assunto essencial da carta. Qual é o assunto de Tessalonicenses? Qual é o assunto de Efésios? Ah, sim, lá em Efésios, que tem aqueles mandamentos que as mulheres têm que obedecer os maridos, essas coisas assim. Esse é o assunto. Esse é o assunto de Efésios. Esse é o assunto dos escritos de Paulo. Qual é o assunto dos escritos de Paulo? Diz que há pouco ele escreveu resumidamente acerca do mistério. O assunto de Paulo é o mistério de Cristo. Paulo fala muitas coisas e tem alguns mandamentos que agora, depois de falar das provisões, pode falar de mandamentos que nascem da nova natureza. Mas ele está falando centralmente de um assunto que ele chama o mistério de Cristo. Aqui falou só o mistério, mas no próximo verso vai falar que esse mistério de Cristo. Esse é o assunto do que Paulo escreve. O que está no coração de Paulo é o mistério de Cristo. O mistério de Cristo. São muitas palavras, toca muitos temas, mas todos esses temas estão relacionados num foco. E esse foco é Cristo e a igreja, porque Cristo e a igreja é o conteúdo do mistério de Cristo. Vamos ver, vamos ler, vamos continuar lendo Paulo. Então ele diz assim: segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando lerdes, que estamos fazendo agora, estamos lendo, quando lerdes, podeis compreender, que o que temos que compreender das leituras de Paulo? O meu discernimento no mistério de Cristo. Amados, o mistério de Cristo precisa discernimento. Discernir é poder olhar detrás das aparências. É poder pegar a realidade íntima do assunto. Isso é discernir. Ele usa a mesma expressão em 1 Coríntios, capítulo 11, quando fala que alguns irmãos, quando estão tomando da ceia do Senhor, participando do pão e da copa,
não discernem o corpo de Cristo. E por não discernir o corpo de Cristo, a realidade do próprio Cristo, que se deu como pão a um corpo. O Cristo real incorporado num corpo. E por isso tem alguns enfermos, alguns frágeis, fracos, e alguns até dormem antes de tempo. Alguns até têm morte prematura, porque não discernem o corpo de Cristo. E aqui Paulo fala do discernimento no mistério de Cristo. Discernimento para poder ver detrás das primeiras aparências e ver a realidade interior. E então sigue falando do mistério de Cristo e diz: o qual, o mistério de Cristo, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora. Agora é o tempo do Novo Testamento. Agora é a era da graça e da igreja. E agora, na era da graça e da igreja, o mistério de Cristo, que não foi dado a conhecer a outras gerações, agora foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Há uma revelação especial que caracteriza o ministério dos apóstolos e dos profetas. Hoje em dia já virou uma moda muitas pessoas se autotitular apóstolos. Mas muitas pessoas nem têm ideia do mistério de Cristo. Às vezes organizamos coisas, fazemos muitas coisas religiosas, muitas atividades que nada têm a ver com o mistério de Cristo. Mas no Novo Testamento, a revelação especial que é própria do Novo Testamento, que foi dada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento pelo Espírito, essa revelação é o assunto de Paulo. Qual assunto? Qual revelação? O mistério de Cristo. Esse é o assunto. E agora no verso 6 vai sintetizar qual é o mistério de Cristo, porque até agora vim falando só preparando a mesa, colocando o pano, colocando o prato, colocando a colher, mas ainda a sopa não está aí. Nossa sopa está aqui, no verso 6. A saber, agora sim chegou, qual é o assunto do mistério de Cristo? Uno pensaria, bom, se está falando do mistério de Cristo, bom, ele era o Filho de Deus, que estava com o Pai, através do qual Deus fez todas essas coisas, né? Não foi esse Cristo que se humilhou, se esvaziou, na Virgem Maria ele tomou forma de servo, veio como homem, morreu na cruz, ressuscitou e subiu. E nós paramos aí. Nós paramos aí. Quando nós ouvimos a palavra Cristo, nós paramos aí. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo disse: como um corpo tem muitos membros, assim também nós falaríamos a igreja. Claro, é a igreja que tem muitos membros, mas Paulo fala, assim também Cristo. 1 Coríntios 12, 12, Paulo está falando que Cristo é como um corpo que tem muitos membros. Paulo, você não está indo muito além? Não seria melhor falar a igreja? Mas o Espírito Santo inspirou bem a Paulo. Não, Paulo, você já falou da igreja em outro lugar, agora vai falar. Cristo é como um corpo que tem muitos membros. O mistério de Cristo abrange a igreja. E não é outro Cristo. É o mesmo Cristo da eternidade,
o Cristo da criação, o Cristo da revelação divina, que revela Deus, o Cristo da encarnação, o Cristo da vida humana perfeita, o Cristo da expiação, da crucifixão, da ressurreição, da ascensão, da intercessão. Ele é o mesmo Cristo que é em nosso espírito. É o mesmo Cristo que se forma em nós. É o mesmo Cristo que edifica a sua igreja. É o mesmo Cristo. Houve uma primeira cena no plano de Deus, que teve que ver com a cabeça. E ele já cumpriu o seu ministério terrenal, mas agora ele está cumprindo um ministério celestial. Ele ascendeu, ele é rei, ele é advogado, ele é mediador, e ele enviou o seu Espírito. E ele veio a nós, através do seu Espírito, a morar dentro de um só corpo. E esse corpo de Cristo é parte do mistério de Cristo. E aqui no verso 6, vim falando que o assunto dele é o mistério de Cristo e que foi revelado aos apóstolos, aos profetas do Novo Testamento pelo Espírito, mas o verso 6 fala, a saber, leia comigo, por favor, o verso 6. Qual é o mistério de Cristo? A saber, que os gentios, bom, aí estamos nós, são muitos, são co-herdeiros, membros co-herdeiro, membros de quê? Membros de quê? Nós éramos gentios, mas agora somos cristãos, somos filhos. Somos membros de quê? Do mesmo corpo. O mistério de Cristo fala que existe um corpo de Cristo com pessoas que eram judeus, mas também eram gentios e agora são membros do mesmo corpo. Então, o corpo de Cristo, que é a igreja, é parte do mistério de Cristo. Diz aí, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, que o Evangelho de Deus é um meio usado por Deus para edificar um corpo para seu Filho, o corpo de Cristo. Somos co-herdeiros, somos membros, somos coparticipantes por meio do Evangelho. O Evangelho é o meio usado por Deus para nos fazer membros do corpo de Cristo. Essa é a plenitude que falava no capítulo 1, o corpo, a plenitude, e a família, a cidade, o santuário que falava no capítulo 2, e agora é o mistério de Cristo no capítulo 3. E sigue falando, do qual, do corpo de Cristo, fui constituído diácono. Paulo usou aqui a expressão diácono, assim está no grego, diácono. Não, Paulo tem que usar algo melhor, mais grande. Nossa palavra diácono é servente. Nós gostamos daqueles nomes importantes, mas Paulo não tinha importância se colocar como diácono. Mas diácono do mistério de Cristo, diácono do corpo de Cristo. Amado, você a quem está servindo? Qual é a origem e a esfera e a meta do seu serviço? Qual é a esfera do nosso ministério? Nós somos membros do corpo. Nosso trabalho tem nascimento em Cristo na esfera do corpo.
E a função é para a edificação desse corpo. Paulo é ministro do corpo, constituído para edificar o corpo. Aqui Paulo vai falar coisas profundas de uma maneira muito simples. Este verso 7 é riquíssimo. Este verso 7 é totalmente orgânico, totalmente espiritual. Porque nós, às vezes, no mundo de fora, você me compreende que estou falando do mundo de fora, no mundo da naturalidade, às vezes nós fazemos coisas, às vezes nós organizamos alguns assuntos com boa intenção, e Deus compreende. Mas aqui Paulo está falando que a edificação do corpo é algo interior, é algo que provém da vida de Cristo amadurecendo em nós. Ela já é madura, vamos falar melhor, nós amadurecendo na vida de Cristo. Então diz assim, vamos ler com cuidado o verso 7. Do corpo de Cristo fui constituído diácono, o servidor, o ministro. Essa palavra ministro nesse sentido bem servil, bem baixinho. Ministro, aquele que lava os pés, aquele que coloca aquele diantal aqui para servir. E não ministro, não são ministro. Mas ele falou diácono, servidor, servente. Bem? Dice, fui constituído ministro do corpo, do qual, irmão, cada irmão, membro do corpo de Cristo, cada servidor de Deus, é servidor no corpo e do corpo. Nosso serviço foi constituído num corpo. O objeto dos nossos olhos é servir o corpo, não servir somente a ele mesmo ou a cabeça só. Os membros são úteis quando estão no corpo, quando estão ligados ao corpo e servindo ao corpo como corpo. Se você vai pela rua e encontra uma mão na esquina, oh meu Deus, pode ser muito bonita, mas você não quer nem olhar. Que a mão tem que estar no corpo. Quando a mão está no corpo, agora sim. Mas uma mão na esquina, uns olhos verdes bonitos num prato. Os olhos bonitos têm que estar no corpo. A mão tem que estar no corpo. Cada um de nossos ministérios, ou serviços, ou funções, são funções constituídas pela vida de Cristo no corpo. E são para servir a Cristo no corpo. Nunca permita que o seu serviço espiritual seja reduzido a algo menor que o corpo. Porque cada membro do corpo tem que servir ao corpo. Para edificar o corpo, e que tem profetas, evangelistas, pastores, mestres, para edificar o corpo. Para servir no corpo a Cristo. E agora fala mais. Primeiro falou de que somos servidores. Dice, do qual, do corpo, fui constituído ministro conforme. Como foi constituído ministro? Qual foi a maneira usada por Deus para constituir servidor do corpo a Paulo? De que maneira Deus faz estas coisas? Aqui diz como? Conforme o dom da graça de Deus. Então, Deus tem graça e dá. E do dom da graça de Deus, assim Ele constitui ministros no corpo. Não é algo natural, é algo sobrenatural. É algo que provém da vida e da graça de Deus. E sigue falando. E como é o assunto do dom da graça? E continua explicando. E diz, a mim concedida segundo... Como é concedido o dom da graça? Segundo a força operante do seu poder. Ou seja, quando o poder de Deus começa a operar em você,
lhe é concedido a você de Deus dom de graça, e dessa maneira você é constituído servidor do corpo. Não podemos servir ao corpo sem receber graça pela operação do seu poder. É a operação do poder de Deus que nos concede o dom da graça de Deus para nos capacitar para servir, para ser diáconos, ou seja, servidores de Cristo no seu corpo. E agora Paulo fica assombrado e diz: a mim? Nós podemos, como não, claro, eu tinha que ser. Não, Paulo ficou assombrado. A mim, o menor de todos os santos. Aqui Paulo foi descendo. Porque na epístola aos Coríntios ele falou que era o último dos apóstolos. Mas agora já escalou mais. Do último foi para o menor dos santos. Quando vai morrer lá, ele disse o pior dos pecadores. Ele foi crescendo e crescendo. Passou de último dos apóstolos, passou para menor dos santos, e de menor dos santos falou que era o pior dos pecadores. Imagina, o pior dos pecadores viveu uma vida vitoriosa. Isso que é graça. O pior dos pecadores viveu uma vida vitoriosa. Que coisa? Ele no começo, é humilde, o último dos apóstolos, a humildade. Mas aqui o menor dos santos virou de Saulo, nome de rei, a Paulo, que quer dizer pequeno, menor dos santos. E no testamento dele, falou que era o pior dos pecadores. Que coisa! Deus se vale dos piores pecadores para conceder graça, colocar em funcionamento seu poder e constituir estes pecadores em servidores do corpo, servidores de Cristo, lhe edificando um corpo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada, outra vez, aqui não existe mérito nenhum, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho, e aqui possivelmente nós já colocaríamos o ponto. Que graça, pregar o Evangelho, que mais quer? Que mais quer? Ponto, Paulo, não, ele já não pode falar assim, não, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cada vez ele vai encontrando coisas novas em Cristo, inescrutáveis, insondáveis, duas traduções válidas da palavra no grego. Não se pode escrutar o fundo da riqueza de Cristo. Não se pode sondar, insondáveis, inescrutáveis riquezas de Cristo. Paulo não está falando assim, o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma coisa pequena. Não, me foi concedida a graça de pregar aos gentios, não qualquer Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas. Quando já pensávamos que isto era tudo, vem saindo coisa nova. E agora já pensamos que não, sai de novo, profundeza de Cristo. Quantas vezes na história da igreja, nós os cristãos já temos firmado o último credo, o Evangelho completo, e depois o Senhor tem que completar de novo. Porque Ele vai dando mais de si mesmo, e a mesma Bíblia vai ficando mais viva, mais clara. A Bíblia não mudou, revelação nova não vem, mas a iluminação da revelação de sempre está vindo, e ficamos assustados pela graça de Deus. Bom, nós diríamos, ok, então agora sim vamos colocar ponto, não? Mas não colocou ainda, só vírgula, Falou inescrutáveis, Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, só vírgula. Mas Paulo, você não é um ministro do Evangelho, que mais a parte do Evangelho você tem que anunciar? Tem alguma coisa à parte do Evangelho? Sim, porque ele acaba de falar no verso 6, que o Evangelho é o médio para o corpo.
O Evangelho não é o fim. O Evangelho é o princípio e o meio. O Evangelho é para começar. O Evangelho é para ser salvo, para ser constituído nova criatura e ser inserto no corpo, e agora, como corpo, trabalhar. Então ele não pode parar no Evangelho, porque ele acaba de falar que o Evangelho é um meio. Então ele diz assim, verso 9. E, conjunção. Vou ler de novo o verso 8 para pegar o 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e, que mais, Paulo? Manifestar qual seja a economia do mistério. Isso também tinha que se fazer Paulo. Ele tinha que pregar o Evangelho. Cristo morreu por nós morremos com Cristo, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos, Cristo ascendeu, Ele nos assentou com Ele em lugares celestiais. E agora, para quê? Para que somos salvos? Porque o Evangelho nos conduz à salvação. Mas a manifestação da economia do mistério nos explica para que fomos salvos. Porque às vezes nós colocamos o Evangelho como final. E o Evangelho é o princípio da nova vida. E é o meio que Deus usa para edificar para Ele um corpo, que como corpo tem uma missão. Então Paulo pregava o Evangelho e manifestava qual era a economia do mistério. Ou seja, que existe uma economia de Deus, um arranjo administrativo de Deus que corresponde ao mistério de Cristo. Então podemos falar do mistério da economia divina, do arranjo administrativo do reino de Deus. Porque a salvação não é só individualista. Deus salva indivíduos, mas a salvação não é individualista. A salvação é corporativa. Por isso ele podia falar, bom, cada israelita vai comer uma pombinha. Não, não é assim. Desde o começo falou, vão comer por famílias um cordeiro. Por família, a família que tem que comer cordeiro. Na semente de Abraão serão abençoadas as famílias da terra. Ele não falou só os indivíduos, só as almas, mas ele falou as famílias da terra. Você vê que a salvação tem um sentido corporativo. Vamos encontrar, agora há pouco, vamos encontrar que Cristo se entregou a si mesmo pela igreja. Claro que Ele se entregou a si mesmo por mim. Ele morreu por mim. E Ele morreu por você. Você pode colocar seu nome, seu sobrenome, eu também. Mas Ele morreu pela igreja, para se apresentar uma igreja santa e sem mácula, nem ruga. A obra de Cristo visa conseguir a sua igreja gloriosa, não somente nos livrar do inferno. Claro que Ele nos livra do inferno, mas para quê? Para formar parte da sua igreja gloriosa, do casamento que o Pai tem planejado desde a eternidade para seu Filho. Isso que Ele está em vista, isso que Ele quer. Às vezes, nossa olhada, nossa percepção da expiação é muito individualista. E sim, claro, também Ele morreu por cada um de nós. Ele pagou o preço por cada um de nós. Ele a cada um de nós perdoou, a cada um de nós livrou, a cada um de nós regenerou, a cada um de nós renovou. Mas vamos ver neste capítulo
que tudo que Ele está fazendo com cada indivíduo é para preparar a cada indivíduo salvo a encaixar, ensamblar na edificação do seu corpo. O trabalho dele com cada um de nós está visando a edificação do corpo. Por isso ele tem que tratar conosco, para ensamblar bem ajustados no corpo. Então ele sigue falando aqui que ele tem que manifestar também qual seja a dispensação do mistério, ou seja, a economia do mistério. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para quê? Para que tem que aclarar, tem que manifestar a economia do mistério. Porque não é suficiente só falar da morte de Cristo pelos nossos pecados na cruz. Só isso, e ponto. Por que não só isso? Por que não? Porque também insondáveis riquezas, porque também vírgula, porque também manifestação, esclarecimento da economia do mistério. Por quê? Diz aqui, verso 10, para que pela igreja, aí está o propósito eterno, aí está o lugar da igreja com Cristo no propósito eterno. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, e desde agora, não somente lá na nova terra, no novo céu, não, desde agora. E não somente em Jerusalém, e não somente na Judéia, e não somente na Samaria, e não somente até o último da terra, mas diz aqui, conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, a redenção é para ter um corpo, que é a igreja, para que a igreja manifeste nos lugares celestiais a multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, mas Cristo se incorporou no corpo. E a Bíblia fala da multiforme sabedoria e da multiforme graça de Deus a se expressar no corpo. Nenhum de nós é suficiente para conter a sabedoria plena de Deus. É preciso um corpo, onde aquela plenitude possa estar cômoda. Se eu vou dormir com a pijama do meu menino, minha perna cabe dentro. Não posso, vou colocar aquela pijama, minha perna é muito gorda, não entra naquela pijama pequena. Pijama, existe essa palavra, pijama? Você me compreende? Eu preciso de uma pijama grande, sou gordo. Preciso de uma pijama como que eu entre cômodo aí. E assim, irmãos, a plenitude de Deus precisa de uma pijama muito grande. E essa é a igreja. Não precisa colocar mais sobrenomes. Tão pronto você coloque o sobrenome mais grande, reduziu a igreja. Que a igreja abrange a plenitude de Cristo e dos filhos de Deus. Então, o propósito eterno de Deus em Cristo, estabelecido em Cristo, em relação com a igreja, com a edificação de uma igreja santa, gloriosa, que esteja preparada para o casamento. Está escrito que Ele está preparando, Ele mesmo se quer apresentar uma igreja santa e gloriosa. E a graça de Deus profetizou que lhe foi concedido a ela se preparar. Aleluia! Glória a Deus! Deus concedeu à igreja se preparar para o casamento.
Tem profecia de muitas coisas já diante dos nossos olhos sendo cumpridas. Mas as profecias acerca da igreja não tem que se cumprir também. Não tem que haver vencedores de igreja, não tem que haver uma esposa preparada, não tem que estar pronta, vestida para receber seu amado quando ele venha. Porque as coisas espirituais, irmão, não são somente naturais. Deus tem um propósito espiritual. Ele fala que Ele quer mostrar a igreja aos principados. E eles sim que conhecem muito bem. Até os demônios sabiam quem era Paulo. E quem era Jesus, claro. Mas vocês, filhos de Seba, vocês quem são? Eles não reconheciam os filhos de Sheba, que queriam usar o nome de Deus assim, desportivamente. Mas não tinha realidade espiritual verdadeira, formada neles. E Deus não está interessado somente em exportação barata. Não, Deus está interessado em formação verdadeira de Cristo. Provada em brigas de toda classe. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja agora, isso começa agora, dada a conhecer a principados e potestades dos lugares celestiais. Os querubins que estavam ao lado da arca tinham os olhos lá no propiciatório, lá. Os anjos estão interessados em ver este filme que acontece na terra. Esse é o filme que está fazendo sucesso no céu e no inferno também. Qual é o filme? A primeira parte do filme foi Cristo, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e pregado e recebido. Mas agora vem a Guerra das Galáxias 2. Agora estamos na segunda parte. E agora é a hora do corpo. É a hora do corpo. Eles estão vendo. E Paulo disse que nós somos espetáculo ao mundo, aos anjos e a Deus. E eles sim que conhecem a realidade. Nós não, eu posso me disfarçar aqui, vou com corbatinha bonita, vou colocar aqui, tudo bonito. Mas a minha causa está sendo vista pelos outros. Vocês me compreendem o que estou falando? Que Deus quer realidade íntima em Cristo. O mundo de fora não pode nem ver, nem menos entrar. Mas os principados podem ver. Quanto mais Deus. A realidade da igreja é Cristo formado num corpo. Para que pela igreja, a multiforme, muitas formas, não somente da minha forma, porque eu somente tenho uma função de um membro do corpo, mas quando todo o corpo, juntos, fazemos aquela pijama apropriada para o Senhor e lhe caber, então, a grande obra maestra de Deus, aquela que está escondida detrás do véu, vai ser mostrada com alegria por Deus diante dos seus anjos, principados e potestades nos lugares celestiais. Esse é o filme que eles estão vendo agora. Eles estão vendo nossa luta interior, que vamos escolher a quem vamos amar por acima de tudo, ainda até perder tudo e ficar só com Ele, para Ele. Isso que eles estão querendo ver e estão vendo. E eles vão respeitar isso. E então agora disse, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo Senhor,
temos ousadia, algumas traduções dizem segurança e acesso com confiança, mediante a fé, e vou mudar aqui uma letra, vou mudar a N por D, porque no grego fala dele, é o genitivo, dele, a fé dele, não somente nossa fé nele, mas a própria fé dele. Paulo, em muitos lugares, fala da fé do Filho de Deus, ele que nos dá sua própria fé, mediante a fé dele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Que frase misteriosa. Paulo fala umas frases misteriosas. Se juntamos esta frasezinha aqui com algumas outras lá de Filipenses, de 2 Coríntios, aí daria só para uma mensagem longa. Só vamos poder passar rápido, mas vamos deixar constância aqui. Aqui Paulo está falando uma frase estranha, não? Ele até quando fala aos Coríntios algo semelhante, ele diz, espero que pelo menos em parte estão compreendendo isto. Há um assunto misterioso da realidade do corpo que Paulo está falando aqui. Ele disse, nas minhas tribulações por vós, porque nisso está a vossa glória. A minha tradução, que em espanhol diz, as quais são a vossa glória. As tribulações de Paulo são a glória dos coríntios, dos efésios, dos filipenses. Veja comigo, 2 Coríntios, já vamos voltar aqui. Só para não passar muito rápido por esta misteriosa frase, que fala de assuntos da realidade interna do corpo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Vocês já encontraram? Mientras você encontra, eu vou tomar água. Encontraram já? Diz assim, como também já em parte vós nos compreendestes. Que foi que eles começaram só em parte a compreender? Não é fácil compreender isto. Que somos a vossa glória. Como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Que frase! Que nós somos a glória da igreja em Corinto, e que a igreja em Corinto é a nossa glória no dia da vinda do Senhor, no dia do Senhor. Que frase! Aos filipenses ele falava que eles eram o seu gozo e a sua coroa. Os filipenses eram a coroa de Paulo. E aqui, de novo, no mesmo primeiro capítulo, aos Coríntios, na segunda epístola, ele fala que os padecimentos dele eram a consolação dos outros. E ele fala também que a morte opera em nós para que a vida opere em outros. E por isso as tribulações de Paulo eram a glória dos efésios. Porque as tribulações de Paulo ajudaram Paulo a viver a morte de si mesmo com Cristo, para que a vida de Cristo operasse neles e eles tivessem vida e essa vida se tornasse glória. E quando a glória de Cristo aparecesse neles, Cristo vai reconhecer que Paulo, ele pôde usar as próprias tribulações de Paulo para contribuir com a glória dos coríntios, dos efésios, dos filipenses. E agora diz aos filipenses
que eles são a coroa dele. E os coríntios dizem que os coríntios são a glória dele. Porque se tem coríntios, se tem uma igreja gloriosa, isso vai redundar na glória de Paulo. Que frase misteriosa é esta? Nas minhas tribulações são vossa glória. Assim traduz uma versão. Nisso está a vossa glória. Ou seja, que no corpo de Cristo, Cristo edifica seu corpo conosco. E Ele vai galardoar a nossa participação nele e com Ele, na formação de Cristo nos outros. Paulo tinha dores de parto, ele tinha, para que Cristo fosse formado nos Gálatas. Aquelas dores de Paulo, em Cristo, com Cristo, participando dos padecimentos de Cristo, serviam para que a glória se formasse nos Gálatas, para que os Gálatas fossem adquirindo algo que na Bíblia se chama peso de glória. Existe algo que se chama peso de glória, segundo a formação de Cristo, peso de glória. E na ressurreição, não todas as estrelas vão brilhar igual, não. Paulo fala em 1 Coríntios 15, que uma estrela difere de uma outra em glória. Não todas têm a mesma glória. E Paulo falava que alguns irmãos até renunciaram a ser resgatados das prisões, da morte, para ter maior peso de glória na ressurreição, ter uma melhor ressurreição. Peso de glória, nível de formação de Cristo. E as tribulações, aquelas dores de parto que você sofre, para outros, vão constituir peso de glória para eles. E o peso de glória que eles adquiram em Cristo, com a sua colaboração em Cristo, vão significar também para você coroa e peso de glória. Por isso Paulo falava para os filipenses: vocês são a minha coroa, o meu gozo no dia de Cristo. Quando Cristo venha, vai aparecer em Paulo o peso de glória da maturidade dos filipenses, devida a Cristo com Paulo. Porque Paulo disse aos coríntios que a igreja dos coríntios são carta de Cristo, mas emitida por eles. É Cristo trabalhando junto com Paulo. As cartas do Novo Testamento são pessoas. Ele não precisava alguma carta de recomendação, porque as igrejas maduras em Cristo eram a carta de recomendação de Paulo. As igrejas eram as epístolas escritas por Paulo. E depois ele explica, para nos levar a glória a ele, epístolas de Cristo, emitidas por nós. Cristo o que escreveu a carta, mas o amanuense foi Paulo. Por isso João falava: não quero somente você escrever com tinta e papel, eu quero me encontrar pessoalmente com vocês. Que isso é o ministério do novo pacto. Contribuir à formação de Cristo e ao peso de glória das igrejas, o qual será ao mesmo tempo a sua glória. Cristo em você. E o que você em Cristo cooperou com Cristo para com outros, isso Cristo fará aparecer em você e será a sua coroa. Nós vamos parar aqui porque vamos sair do tema. Mas era que essa expressão aí, do 3:13 no final,
as minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Coisas misteriosas. Os coríntios dizem que só compreendiam em parte esse assunto. Era difícil de compreender, mas com o tempo você vai compreendendo melhor. E agora sim começa Paulo a nos conduzir pela escada de Betel. Porque ele vem falando de que pela igreja, pela edificação da igreja, é que se cumpre o propósito eterno de Deus. Então agora ele nos conduziu à igreja, nos levou a Betel. Você lembra que Betel tinha uma escada? E aqui ele começa a mostrar essa escada de edificação da igreja. Ele está compreendendo agora o lugar da igreja no mistério de Cristo. E agora vai explicar como é que é a igreja edificada rumo à plenitude de Cristo. É algo rico que vai falar aqui do verso 14 ao 21. Vamos ler com cuidado. Por esta causa, ele continuou. Ele não sai da causa. Por essa mesma causa. Ele continua dobrando seus joelhos por essa causa. Ele viu, ele tem visão. E ele não sai daí. Ele se comprometeu com a visão de Deus. E disse aí: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, pátria, disse o grego, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Qual era o objetivo da intercessão de Paulo? Por onde começava Paulo a edificação? Como Paulo era eficiente nesta cooperação com Deus, na edificação do corpo? Ele começa pelo espírito do homem. Ele começa pelo homem interior. Porque toda verdadeira edificação espiritual tem que ser no homem interior. Ele começa a edificação pelo espírito do homem, dos irmãos. E diz assim: para quê? Ou seja, ele dobra seus joelhos, ele ora, ele insiste em intercessão em nome de Cristo, sabendo que Deus vai responder. João também sabia. João disse: se vocês veem ao seu irmão cometer algum pecado, que não seja de morte. Ou seja, que Deus não precise castigar esse irmão, tirando ele da terra antes de tempo. Se você vê seu irmão pecar, que não seja um pecado que por ele Deus tenha decidido corrigir, levando esse irmão fora da terra. Pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida. O assunto de edificação é um assunto da vida. Deus lhe dará vida. Você tem que orar, eu tenho que orar para que Deus dê vida. Vida, só a vida de Cristo edifica, só isso. A carne para nada aproveita. Disse Jesus: as minhas palavras são espírito e são vida. Fortalece um homem interior. Toda verdadeira edificação tem que apontar a fortalecer, primeiramente, a primeira escada, o primeiro degrau da escada de Betel é fortalecer o homem interior com o Espírito. Então ele dobra seus joelhos, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Irmãos amados, esse é o assunto mais chave de todos. Se temos muitas coisas sem fortalecimento no homem interior, vamos ter ideais, mas não vamos ter força. Nós não somente precisamos de ideais. Ideais temos na lei de Moisés, amar a Deus, ao próximo como nós mesmos. Tem muitos ideais, mas nós precisamos no Novo Testamento mais que ideais. Nós precisamos fortalecimento no homem interior, vida. Pedirá a Deus e Deus lhe dará vida. Amados, vamos orar sempre que o Senhor nos coloque a carga de nos lembrar de nossos irmãos.
fazer menção dos irmãos, das igrejas diante de Deus, Senhor. Fortalece nosso homem interior. Como Paulo terminava sua carta, ó Timóteo, o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. E as igrejas falavam, o Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Seja, não somente à diestra do Pai, também lá, claro, seu lugar apropriado. Mas Ele seja com nosso espírito. Esse é o principal. Isso que temos que buscar. Esse que tem que ser o motivo de nossa oração. Senhor, fortalece com teu poder, com o poder do teu Espírito, nosso homem interior. Irmão, temos que redescobrir a importância do homem interior, ou seja, o espírito do homem. Jesus falou, aquele que vem a mim, ou seja, quem me crê, quem me confia, do seu interior, do ek, é a palavra, ek, desde o seu espírito, o seu interior, jorrarão, correrão rios de água viva. E ele disse isto do Espírito que receberíamos os que crescemos nele. Ele quer que não estemos contentos com viver somente na naturalidade. Temos que nos voltar para ele, Senhor. Não quero viver só na minha naturalidade. Preciso viver por Ti. Preciso que o Senhor fortaleça meu homem interior. Fortaleça o homem interior dos irmãos. Por aí começa todo o trabalho de Deus. O trabalho de Deus faz regenerar nosso espírito e fortalecer nosso homem interior primeiro. E isso é individual. Isso é para cada um de nós. Mas agora, esse primeiro degrau é para possibilitar o segundo degrau. O próximo verso e o próximo degrau descansa neste primeiro degrau. O primeiro degrau é fortalecimento de nosso homem interior, pelo Espírito de Deus. Ele ora para que sejamos fortalecidos com o poder do Espírito no homem interior. Volte-se para Deus. Jesus falou, aquele que vem a mim, que confia em mim, aquele que fica prendido do Senhor, do seu interior, fluirá o Espírito. Às vezes, nós podemos chegar até a reunião e não tocamos o Senhor. Podemos chegar até o campamento, a convenção, podemos chegar até a Bíblia, mas não tocamos o Senhor com o nosso espírito. E Jesus falou isso. Vocês escudrinhais as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, mas elas dão testemunho de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Só vindo a Ele mesmo temos vida. Só tocando Ele, sendo tocados por Ele. E isso com a fé. Senhor, Ele é rico para com todos aqueles que invocam Ele. Senhor, se voltar, Senhor. Se a irmã vai passar o ferro, tem que esquentar o ferro. Tem que conectar e deixar esquentar. Depois vai passar o ferro. Ferro frio não passa nada. Conexão. Aquele que a mim vem. O Senhor Jesus é a tomada de Deus para o fluir do seu Espírito. Você pode fazer muita coisa religiosa. Você pode chegar perto, até a própria Bíblia, até a própria reunião, até os próprios irmãos pastores, os santos.
Mas se você não chega ao próprio Senhor, você fica frio, fica apagado. Você precisa do fortalecimento do homem interior, tocando e sendo tocado pelo Espírito do Senhor, no seu Espírito. Disse o Senhor que Ele nos dará como uma fonte que salta para a vida eterna em nosso interior. Uma fonte que salta, uma inspiração. Às vezes salta como um cântico, às vezes como um verso, às vezes como um abraço, como um beijo, com uma boa vontade. Mas tem que ter origem em Deus, no homem interior, o nosso espírito regenerado, novo. E então, agora sim, pode passar para o segundo degrau. O segundo degrau já não é somente em nosso espírito, sino em nossa alma, em nosso coração. Porque o coração do homem está conformado pela consciência de nosso espírito e toda a nossa alma. Quando você vê quais são as funções de nosso espírito, você vê os verbos que estão ligados às funções de nosso espírito e de nosso coração. Você vê que nosso coração tem intenções, pensamentos. Acabamos de ler agora o entendimento do coração. Diz que a palavra de Deus penetra até partir a alma e o espírito e discernir os pensamentos e as intenções do coração. Temos que amar com todo o nosso coração, porque o coração é a porta que passa do espírito para a alma. E temos que ser fortalecidos primeiro no espírito, para que o fluir do Espírito, para que o rio do Espírito que sai do lugar santíssimo, vai passando e irrigando o lugar santo. Diz Paulo, orarei com meu Espírito e orarei também com meu entendimento. Cantarei com o Espírito e cantarei também com o entendimento. O entendimento não é a mesma coisa que o Espírito. O Espírito com minúscula, o Espírito humano. Como Romanos 8,16 fala, que o Espírito de Deus dá testemunha a nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Nosso Espírito é que tem consciência, que percebe a Deus, a vida de Deus, a direção de Deus. Mas do Espírito tem que passar para a alma. O rio tem que jorrar debaixo do trono que está no Santíssimo e passar para o lugar santo, e depois para o átrio, e depois para as nações, e toda alma que entrar nesse rio vai ser vivificada, recebe vida divina. Tudo que entra nesse rio é vivificado, mas esse rio tem que fluir de dentro para fora. Você lembra quando está descrevendo o templo? Lá em Crônicas diz que colocaram a arca lá no lugar santo dos santos. Mas aquela arca tinha umas varas, tinha anéis, e por isso os anéis tinham varas, porque essas varas eram para transportar a arca. Eram para a mobilização da arca. A arca tem que se mobilizar. A arca tem que se mover e tem que nos conduzir, e nós temos que seguir a arca. E aquelas pontas das travessas da arca saíam do Santíssimo e apareciam no Santo. As pontas, aquelas barras, travessas com as quais se transportava a arca, saíam do lugar santo dos santos e aparecia no santo. Isso que quer dizer que a mobilização do Senhor tem que passar de nosso espírito à nossa alma, ou seja, a nosso coração, ou seja, a nossas intenções, pensamentos, sentimentos, decisões.
Por isso diz aqui, o homem interior fortalecido, dice para quê? E diz, e assim, verso 17, e assim, ou seja, assim, fortalecido o homem interior, assim habite Cristo em vossos corações. Mas Paulo, você que está falando aqui, Paulo, você está escrevendo aos Efésios, somos uma igreja, Paulo, como você vai falar que Cristo habite pela fé nos corações? Acaso eles já não receberam a Senhor nos seus corações? Parece que Paulo não entende do mesmo jeito. Estes eram irmãos regenerados, mas Paulo está orando que Cristo habite nos corações a partir do fortalecimento do homem interior. Não está falando de receber a Cristo, de alçar a mão e dizer, eu recebo a Cristo. Não, está falando da formação de Cristo, entrando nos corações. Que habite Cristo nos corações, quer dizer que o Cristo que você tem no seu espírito tem que controlar seus pensamentos. Tem que governar as suas intenções. Será que todas as nossas intenções são habitadas por Cristo? Mas se você não é fortalecido no homem interior, as más inclinações das suas intenções vão prevalecer sobre você, se você não está forte no Espírito, vivo e ressurreto. Você já tem vida no Espírito, mas tem que passar o rio desde o poço interior para o redor, tem que fluir, tem que passar de dentro para fora, porque o inimigo trabalha de fora para dentro, porque ele está no ar, ele é o príncipe da potestade do ar, ele vem na sua mente, coloca pensamento, passa voando e às vezes deixamos colocar ovo na cabeça. Ele vem de fora, ele vem te sufocar, te dar nervos, ele vem te atacar. Mas você está em Cristo. Maior é aquele que está em nós, que aquele que está no mundo. De dentro para fora, você está sentado com Cristo. Você está escondido com Ele, em Deus. Aí você pode resistir, se manter firme, de dentro para fora. Se você está forte no Espírito, você manda eles fugir. Em nome do Senhor Jesus, vai embora, Satanás. Nada tem que fazer com você aqui. Vai embora. Uma vez, pronto. Mas se você sabe, mas está fraco. Mas qual é o propósito de que nosso homem interior seja fortalecido? Que Cristo habite em nosso coração. Ou seja, vamos falar do coração, em nossas emoções. Por exemplo, você pode ser um filho ou uma filha e se enamora da pessoa que não é certa, por exemplo, a esposa de outro. Está Cristo morando nessas emoções? Estão essas emoções sendo controladas por Cristo? Esses pensamentos são habitados por Cristo? Cristo pode aprovar os seus pensamentos? Com que intenção você faz isso? Por que você se veste assim? Por que falou isso? Por que deu aquela volta? Qual é a sua intenção? Essa intenção, que são do coração, é habitada por Cristo? O fluir da vida de Cristo já entrou naquele cantinho? Ou ainda aquele quarto está escuro? O propósito de Deus é que tudo que Ele nos deu no Espírito, na regeneração, passe a nossa alma na renovação. Renovação tem que ver com alma. Regeneração tem que ver com Espírito. A provisão está. Somos fortalecidos no homem interior. Para que somos fortalecidos? Para governar nossos pensamentos. Não vai pensar nisso mais. Deixa isso de lado. Não vai sentir isso mais. Está quieto, fica no lugar certo. Tomar a decisão renovada em Cristo. Me compreende? A segundo degrau da escada de Betel. Agora
para que trabalhar com nossa alma? Agora vem o aspecto corporativo. Esse trabalho tão intenso do Senhor disciplinando a cada um de nós no homem exterior para fazer espaço para o homem interior fluir e preencher e saturar. Então, para quê? Diz aqui. Assim, habite Cristo em vossos corações pela fé, estando vós arraigados, ou seja, as nossas raízes tomando a vida de Cristo e alicerçados em amor, a fim de, ao terceiro degrau. Para que tanto trabalho de Deus com nossa conduta, com nossa transformação? Porque Deus quer tratar com nossos pensamentos, porque Deus quer tratar com nossos sentimentos, porque quer tratar com as mais segredas das nossas intenções. Por quê? Para isto, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Você vê? Todo o trabalho de Deus com cada um de nós, com nossa personalidade, com nosso caráter, é para nós poder compreender com todos os santos as medidas de Cristo. Somos tratados para poder ensamblar com nossos irmãos, para não ficar isolados. Nossos pensamentos têm que ser habitados, nossas intenções, nossos sentimentos, para poder formar unanimemente um corpo. Porque uma coisa é unidade de espírito, outra coisa é unanimidade. A igreja não somente tem que ter unidade, e tem já unidade, mas temos que combater unânimes pelo Evangelho, como a igreja em Jerusalém não somente tinham o Espírito, eram de um só coração e alma, unanimidade. Irmão, muitas vezes, ainda que somos filhos de Deus, não somos unânimes, não somos tratados em nossa alma. Temos diversos pensamentos, sentimentos, intenções e atrapalhamos a edificação de Cristo no corpo. Somos egoístas, somos sectários, somos hipócritas, coisas que não temos que ser, porque em Cristo isso não existe, mas em nossa carne existe. E se você não anda no Espírito, a carne vai tomar lugar. Nossa carne é crucificada pelos que amam a Cristo. Os que amam a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então o trabalho de Deus em nosso homem interior é para que a partir de aí nossa alma seja tratada. E é tratada para quê? Para poder conviver como igreja, para poder trabalhar juntos, para poder nos complementar, para não ficar isolados, porque aquele grão que não cai em terra e morre, fica só. Tem muita gente só, porque não cai para morrer no homem exterior. Ficamos só, porque quando estamos sozinhos somos os melhores de todo mundo. Um solteiro pensa que não tem gente como era, mas quando se casa começa a descobrir que não é tão bom como ele pensava. Irmãos, não pense que você é muito bom. Cristo sim é bom. No homem interior, aí tem tudo pronto, mas isso tem que se formar no exterior. A força do interior tem que prevalecer. Cristo é nosso modelo de dentro para fora, não de fora para dentro. É como um menino que está crescendo na mãe, vai crescendo até sair. E assim Cristo nos configura na sua imagem. Ele vai se formando dentro de nós, passando do Espírito a nosso entendimento, a nosso coração, a nossos pensamentos,
as nossas intenções e decisões e emoções. A edificação de Deus disciplina o homem exterior e fortalece o homem interior. Se você quer crescer, seja fortalecido no homem interior e se someta à disciplina do homem exterior, para que fique quebradinho, para que fique espaço para o Espírito entrar. Irmão, a vida, se encontra um pequeno espaço, vai fazer uma árvore grande na rua. Se aquela rua tem só um pequeno espaço, aí vai sair na plantinha e vai crescer e vai derrubar os muros. Mas precisa espaço. E esse espaço estamos ocupando nós, nossa alma, nossa dureza, nosso jeito, nosso egoísmo. Ainda que tenhamos vida no Espírito, precisamos ser disciplinados como filhos, para que Cristo se forme em nossos corações, habite e nos capacite para compreender com os demais. Porque nós achamos que os demais têm que compreender comigo, mas eu compreender com os demais, isso é mais difícil. Aprender a compreender com todos os santos, aprender a ter em conta todos os demais, aprender a saber que eu não sou a última palavra, sou só um voto, tenho voz e voto, mas sou um só. Eu não sou toda a assembleia. Sim, eu posso falar, posso votar, mas tenho que ouvir o falar dos demais e respeitar o voto dos demais, compreender com todos aquelas medidas de Cristo. Largura, ele chega além do que eu pensava. Ele aceita pessoas que eu nem posso olhar. Tem uma largura, no coração dele cabe Nicodemo e a samaritana, Mateus e Simão, Zelote, esquerda, direita. Quanta gente o Senhor é capaz de salvar, mais do que nós suportamos, não? Mas Ele tem que trabalhar para que nós possamos compreender a plenitude de Cristo com os demais irmãos. Ele trabalha em função de que possamos compreender com todos os santos. E então agora sim, vamos chegando. Então diz, para que sejais tomados, diz esta tradução tomados. O grego diz cheios. Plerotes, cheios, completos. De quê? De toda a plenitude de Deus. Por isso estamos falando daquela pijama grande, gorda. Deus tem que trabalhar para que a plenitude de Deus possa encher o tabernáculo. As tábuas estavam espalhadas, as cortinas também, mas foram juntadas, enlaçadas, edificadas, e quando terminou de se construir o tabernáculo, a nuvem de glória da Shekinah o encheu. Quando terminou Salomão de construir, e os sacerdotes colocaram a arca lá dentro, a nuvem de glória o encheu. Amados, o objetivo da edificação da igreja, do corpo, é poder receber a presença de Deus. Irmão, o que caracterizou os verdadeiros avivamentos foi o sentido da presença de Deus. A gente nem precisava você pregar, rolava no chão, pediam perdão, porque Deus estava aí. Quem vai falar o nome da cidade de Deus lá? Ezequiel 48. Qual vai ser o nome daquela cidade? Yahvé Shammah. Deus ali presente. O que Ele quer? Ele está trabalhando em todos nós, porque Ele é um Pai que quer estar repousando no meio da sua família. Me fareis um santuário, me sereis filhos e filhas, e habitarei entre vós. Habitarei entre vós. A glória de Deus expressa no meio da sua família. O que mais deseja Ele? Disse Deus, este é para sempre o lugar do meu repouso, da minha habitação.
habitação de Deus em espírito. Será que queremos fazer para Deus um santuário? Será que de todo o coração queremos colaborar com a graça de Deus para edificar para Ele este santuário que é o seu corpo? Ele conhece. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Cristo Jesus, pedimos ao Senhor nos preparar para a manifestação gloriosa da sua presença. Porque o Senhor é onisciente e o Senhor está tudo em todas partes. O Senhor não somente quer estar, quer se manifestar, fazer conhecida a sua glória, encher da tua glória, desde a sua casa, todas as coisas. O Senhor foi dado como cabeça sobre tudo a igreja. Nos ajuda, Pai, que nós podamos terminar com Paulo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Obrigado.